Estamos caminhando para o final e Deus tem falado muito conosco através da sua palavra sobre os heróis da fé. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, sempre quando eu tenho a oportunidade de dizer isso, eu digo, porque com certeza isso é muito importante para nós. A Bíblia é um livro que conta a história de homens e mulheres imperfeitos. Homens e mulheres que, como eu e você, tiveram seus medos, suas expectativas frustradas. Homens e mulheres que, como eu e você, passaram por desafios, enfrentaram desafios, mas venceram. Não porque foram super crentes, não porque foram ou receberam, algum poder, não é? Extraterrestre, nada disso. Eles venceram porque eles tiveram aquilo que eu e você temos, que é a fé. E eu gostaria, nesta noite, de pensar com você sobre mais um herói da fé. Semana que vem, nós vamos falar de Moisés, depois falaremos de Raabe, e aí nós estaremos chegando ao final da nossa série de estudos, lembrando que a nossa próxima série de estudos será as 7 igrejas do Apocalipse. O que cada uma dessas igrejas tem para nos ensinar. O que nós podemos aprender com cada uma dessas igrejas. Nos parecemos com elas? Não nos parecemos? O que é que elas têm que nós não temos? Ou o que é que elas não tiveram que nós temos? Isso será reservado para esse estudo, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas hoje nós vamos falar sobre José, esse grande herói da fé, o servo de Deus, José. Abra o seu coração para que Deus possa falar ao seu coração nesta noite, porque com certeza, meus irmãos, ele falou muito ao meu coração, e tão logo eu terminei esse estudo, eu me prostrei de joelhos diante do Senhor e pedi: Senhor, que eu seja o primeiro a praticar isso na minha vida, que eu seja o primeiro a colocar isso em prática, porque realmente são muitas lições que nós podemos aprender com José. José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro que ele teve com Raquel. Raquel era aquela mulher que José amava e amava muito, não é? E ele então queria, porque queria ter filhos com ela, mas a Bíblia diz que ela era estéril, e nós não sabemos porquê, mas todas as esposas dos patriarcas eram estéreis. Deus, ele torna as coisas um pouco mais difíceis, e ele pode fazer isso porque ele é Deus, não é? Então, onde o homem acha que Deus não vai aprontar alguma, ele apronta porque ele é o Senhor, ele é soberano, ele manda e ele faz o que ele quiser. E ele, tanto Sara, quanto Rebeca, quanto Raquel eram estéreis. Mas Deus permitiu que elas tivessem filhos, e Raquel então teve o primeiro filho com Jacó, cujo nome foi José, do hebraico Yosef, ou Yehosef, que significa que ele acrescente. Esse é o significado da palavra José, que ele acrescente. Então, José nasce, a história do nascimento dele está em Gênesis capítulo 30, versículo 24. Uma coisa interessante é que nós vamos ver em Jacó algo que ele aprendeu com o pai dele, Isaque. Ele tinha um preferencialismo, ele era alguém que amava por demais José, o seu filho, e isso acirrou ainda mais a ira dos seus irmãos contra ele. Os irmãos de José odiavam-no, e não sem motivos. Nós vamos ver aqui ao longo do nosso estudo. E uma das razões, dentre outros elementos, era que José era o preferido de Jacó. A Bíblia vai nos dizer, lá em Gênesis 37, versículo 4, que Jacó deu a José uma túnica de diversas cores. Isso era algo que mostrava que Jacó queria tornar José o seu único herdeiro. Ele colocaria José como dono, como herdeiro de todos os seus bens. Então os irmãos, obviamente, se revoltaram com isso, não é? Aqui vai um alerta para nós pais, que somos pais de mais de um filho ou de mais de uma filha, como é meu caso.
Evitemos o preferencialismo. Isso é nocivo, isso é prejudicial. Pais não podem ter preferências por filhos, mas Jacó teve, e isso trouxe muitas dificuldades para ele. Os irmãos de José, eles não eram muito amistosos com ele. A Bíblia diz que ele levava más notícias de seus irmãos a Jacó. Ele não coadunava com os erros dos irmãos. Isso porque José realmente era alguém que não se conformava com os erros que os irmãos cometiam. Então, Jacó, costumeiramente, pedia para José ir até determinados locais, saber notícias de seus irmãos, e as notícias que ele trazia para o pai não eram notícias muito agradáveis, não eram notícias muito boas. Você pode pensar assim, então, José era um fofoqueiro. Não. Meus irmãos, eu penso e eu quero crer que um dos motivos pelos quais os irmãos de José o odiavam era a sua conduta, era a sua negativa em agir como os irmãos agiam. Eu quero crer que os irmãos de José o odiavam porque ele não compartilhava dos erros dos irmãos e ainda por cima, ele levava a notícia dos irmãos para o pai. Quero crer também que José falava com os irmãos, apontava o erro dos irmãos. A Bíblia não diz isso, mas não é muito difícil nós construirmos essa imagem de José, uma vez que os irmãos o odiavam. E ele era alguém diferente, alguém que procedia de forma diferente. Ele vivia de maneira diferente, e isso importunava os irmãos que eram desordeiros, que eram assassinos, que eram homens de índole duvidosa. Então, quando José ficava sabendo de alguma coisa que os irmãos haviam feito, ele levava a notícia dos irmãos para o seu pai. E aqui eu aprendo a primeira lição com José. A primeira lição. A primeira lição que eu aprendo com José sobre como deve ser o servo de Deus. O servo de Deus jamais deve ser cúmplice do erro. O servo de Deus jamais deve ser cúmplice do erro. Vamos ler alguns textos? Gênesis 37, versículo 2. Veja só o que Gênesis 37, versículo 2 vai nos dizer, que foi o texto que nós lemos. Diz assim: estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Um servo de Deus que quer servir ao Senhor, ele nunca, jamais deve ser cúmplice nos erros de seu irmão. Meus irmãos, José não era odiado à toa pelos seus irmãos. Com certeza haviam outros elementos, mas ele devia denunciar os erros deles a todo momento, além de levar notícias deles a seu pai. Isso não será fofoca, não pode ser considerado fofoca, se você falar, apontar o erro, avisar ou disser que você irá tomar providências para resolver aquela questão. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos observando os nossos irmãos na igreja, às vezes eles estão tomando alguma atitude errônea, mas nós nos calamos por medo da atitude daquele irmão contra nós. Eu vou te dar um conselho que não é meu, é um conselho da palavra de Deus. Vamos aprender com José. Se você ficar sabendo que seu irmão está cometendo algum erro, não seja cúmplice no erro do seu irmão. Chegue perto do seu irmão e fale. Chegue perto do seu irmão e aponte o erro. Chegue perto do seu irmão e denuncie aquela questão. Se você se calar, você se coloca como cúmplice. A igreja de Jesus Cristo, ela tem, dada por Deus, a autoridade da disciplina. E o pastor, muitas vezes, é esse elemento disciplinador na igreja. Até mesmo a disciplina faz parte do amor de Deus pela igreja. A Bíblia diz que eu corrijo a todo aquele que amo. Então, quando Deus quer nos corrigir, isso é prova do amor de Deus.
Se você tem consciência de que algum irmão anda cometendo algum delito, algum erro, ou inadvertidamente, ou por uma fraqueza, ou por uma dificuldade em alguma determinada área, chegue com amor perante esse irmão e faça como José. Não aceite esse erro. Você estará contribuindo para que a sua igreja ande de maneira séria, de maneira responsável diante do Senhor. Mas se você se cala, você se torna um cúmplice. Se você se cala, você está automaticamente dizendo que concorda com o que ele está fazendo. Vamos ver mais alguns textos, não é? Lucas 17:3, por gentileza. Lucas 17:3, vamos deixar a palavra de Deus falar. Lucas 17:3 diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se teu irmão pecar, repreende-o. É a palavra de Jesus. Você conhece alguém na igreja que está em pecado? Você conhece alguém na igreja que está cometendo algum erro? Essa semana eu conversei com uma pessoa que estava agindo de uma forma errônea, e eu falei para essa pessoa, de acordo com a palavra de Deus, isso não está certo. Eu fiz o meu papel, papel de líder, papel de pastor, mas também papel de irmão. Porque quando eu estou diante de alguém, eu não estou apenas como pastor, eu estou como irmão. Então eu disse, precisa haver uma mudança de atitude. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Veja só, Levítico 19:17. Levítico 19:17. É a palavra do Senhor que está dizendo isso. Levítico 19:17 diz assim: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Gente, é a palavra de Deus. Quando eu vejo o meu irmão pecar e eu me calo, eu estou levando o pecado dele nas minhas costas. Eu preciso corrigir o meu irmão. Por isso, José foi odiado, porque ele denunciava o erro. Ele dizia para os seus irmãos, vocês estão errados, eu vou contar para o papai. Ia lá e contava para o pai dele. É uma atitude que Deus espera de nós. Mas tem mais texto aqui, eu quero ler mais um texto com você. Veja só, Mateus 18, 15 a 17. Evangelho de Mateus 18, 15 a 17. A palavra de Deus nos diz algo muito, muito importante aqui. O Senhor Jesus nos diz assim: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa amar, a igreja precisa cuidar, mas a igreja também precisa disciplinar. Disciplina faz parte do evangelho. Então, o que foi que fez José? José levava más notícias. Por quê? Porque José não concordava com a atitude dos irmãos. Isso nos chama a responsabilidade. Você, quando toma conhecimento do erro de um irmão, você vai até ele? Você chama aquele irmão para conversar? Meu irmão, que é isso que você anda fazendo? Você está prejudicando o corpo, agindo dessa forma. Você está agindo errado, meu irmão. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Mude sua atitude. Se você não mudar a sua atitude, eu vou ter que fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu vou ter que chamar mais 2 comigo. Se você não mudar, eu vou falar com o pastor da igreja, meu irmão. Essa é a atitude que nós precisamos aprender com José. Nós não podemos ser omissos nessas questões. Você estará contribuindo para a santidade da igreja. Então, se você fica sabendo, meu irmão, isso não é papel só do pastor. O pastor, quando fica sabendo das coisas, ele chama as pessoas para conversar. Eu tenho procurado fazer o meu papel, mas você também, meu irmão, é responsável por isso. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo com José. José era um servo de Deus que jamais foi cúmplice nos erros dos seus irmãos. Não seja cúmplice nos erros
dos seus irmãos. Para elevar, então, ainda mais o ódio dos irmãos de José, José conta-lhes sobre um sonho que ele havia tido. Está lá em Gênesis 37, de 5 a 10. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Depois ele sonhou que o facho de trigo dele ficava em pé e os 11 fachos dos irmãos se curvavam diante dele. Os irmãos já o odiavam devido à sua conduta, devido ao seu comportamento. Os irmãos já o odiavam porque ele era o queridinho do papai. E agora os irmãos o odeiam mais ainda, por quê? Porque ele diz indiretamente, tanto é que eles entendem, nem precisou haver uma interpretação sobrenatural, eles entendem que José estava falando deles. Mas aquilo não era dele, aquilo era algo dado por Deus. O próprio Jacó repreende o filho. Você acha que eu, sua mãe e seus 11 irmãos vamos nos curvar diante de você? Eu creio que Jacó quis apaziguar a situação, mas a Bíblia diz que ele guardou isso no coração. É interessante, meus irmãos, que naquele momento, José, de forma talvez inocente, José, de forma ingênua, ele coloca ainda mais lenha na fogueira. Os irmãos o odeiam mais ainda. E o que é que eles fazem? Isso foi o suficiente para que os irmãos o vendessem a uma caravana de ismaelitas e midianitas que o levaram ao Egito. Chegando lá, ele é comprado por um alto oficial do faraó. Potifar era oficial do rei e chefe de sua guarda. Mas Deus abençoou tanto José que Potifar promoveu José a supervisor de sua casa, um título e uma função típica daquele país. Quando ele então assumiu essa posição na casa de Potifar, ele tinha que estar em vários lugares para poder administrar os bens de Potifar. Ele era como que um administrador dos bens de Potifar. E ele sempre se encontrava com a esposa de Potifar. E a esposa de Potifar desejou José, quis se deitar com ele, assediou José de todas as maneiras. Mas José lutava e fugia dela. Ele ainda era um jovem, com os hormônios em ebulição, mas mesmo assim ele assume uma postura e ele nega as propostas dela, ele foge dela o tempo todo, a ponto de um dia, quando ele estava na casa, não é? Quando ele estava na casa, ela mais uma vez o confronta e ela exige que ele se deite com ela. E ele então diz para ela que não poderia aceitar aquela proposta por ser uma perversidade e um pecado contra Deus. Gênesis 39, versículo 9. Ou seja, ele, mesmo estando longe da sua casa, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe dos seus irmãos, ele não abre mão daquilo que ele era. E o que ele era? Ele era um servo de Deus. Aqui eu aprendo uma segunda lição com José. Uma segunda lição. O servo de Deus jamais deve se esquecer de quem ele é. O servo de Deus jamais deve se esquecer de quem ele é. Gênesis 39, versículos 7 a 9. Gênesis 39, versículos 7 a 9, vai nos dizer assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és tua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? José sabia quem era e a quem ele servia. Sua conduta era sempre a mesma. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. A minha conduta precisa ser a mesma, independente de onde eu me encontro. Eu estou na fila de um banco, eu sou filho de Deus. Eu estou no supermercado fazendo compras, eu sou filho de Deus. Eu estou resolvendo algum problema, eu sou filho de Deus. Eu estou no trânsito, lembre-se, você é filho de Deus.
Conta-se uma história de dois crentes que bateram o carro. Dois crentes bateram o carro. E eles abriram a porta e começaram a proferir impropérios um para o outro. E começaram a xingar um ao outro. E começaram a gritar um com o outro. Você estava errado. Não, foi você que estava. Você é um irresponsável. E você não sabe dirigir. E ambos começaram a se ofender. De repente, ele olhou assim na lataria do carro e tinha um adesivo escrito assim: Deus é fiel. Ele parou e disse assim: você é crente? Aí o outro disse: sou. Ô, rapaz, então vem cá, me dá um abraço, que coisa boa, meu irmão. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. No trânsito, na fila do banco, somos filhos de Deus em todos os lugares. Isso precisa influenciar o meu comportamento. A tristeza do meu coração é que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos limitamos, não é, a demonstrar a nossa filiação a Deus quando estamos dentro do templo adorando o Senhor. Mas e quando estamos lá fora? Será que o meu comportamento é o mesmo? José era o mesmo na frente do pai, José era o mesmo na frente dos irmãos, José era o mesmo na frente de Potifar, José era o mesmo na frente da esposa de Potifar, José era o mesmo o tempo todo. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Isso influencia a sua forma de viver? Será que eu me comporto como filho de Deus no meu namoro? Quando eu estou com a minha namorada, eu me comporto como filho de Deus? Será que eu me comporto como filho de Deus dentro do meu lar? Será que eu me comporto como filho de Deus quando eu estou lá na minha mesa de trabalho e vem aquele chefe cri-cri que fica pegando no meu pé e fica o tempo todo me instigando? E eu preciso entender que Ele é a minha autoridade. Eu me comporto como filho de Deus quando eu estou trabalhando. Eu me comporto como filho de Deus lá na minha vizinhança. Um dia desses eu estava saindo para vir para a igreja. Um jovem bateu no meu portão logo de cedo. Era domingo, não era, meu bem? Domingo bateu no meu portão. E eu estava já pronto para vir à igreja. E eu abri o portão, era o meu vizinho. E ele foi reclamar comigo com razão. Ele disse: aqui, deixa eu te falar uma coisa, desce a escada devagar aí, porque a sua escada aí descendo devagar está fazendo muito barulho lá na minha casa. Você está descendo a escada aí, o barulho vai todo para dentro da minha casa. Mas ele não estava falando só com o pastor, ele estava falando com o Filho de Deus. E naquele momento eu disse assim: pois você me desculpe, eu te dou a minha palavra que nós vamos nos policiar mais, vamos pisar mais de leve, eu vou falar com as meninas, mas fique tranquilo, porque você não vai ter mais reclamação. Aí ele parece que assim ficou um pouco sem graça, não é? E mudou o teor, mudou o tom da voz, mudou o teor da conversa. Não, eu sei como é, eu também já morei em apartamento, é complicado mesmo, eu sei como é. Se você puder me ajudar, vai ser bom. Eu fico tranquilo, vou fazer isso, não é? E ele saiu, e ele me vê saindo o tempo todo com a minha Bíblia, com a minha família, para ir para a igreja. Ele sabe que eu sou pastor, porque ele falou assim: ó pastor, posso falar com o senhor? Ele sabe que eu sou pastor. E se eu brigo, e se eu apelo, e se eu perco o meu testemunho, meus irmãos, é a porta de um coração que eu estou fechando. É a porta de um coração que a gente fecha. Uma palavra mal falada, um comportamento inadequado, uma atitude errônea, é uma porta de um coração que se fecha. Então eu preciso entender o seguinte: o servo de Deus, ele jamais deve se esquecer de quem ele é. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E eu preciso me comportar de forma tal. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Sede santo
em todo o vosso procedimento. Efésios capítulo 5, versículo 3. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Efésios 5, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: mas a prostituição, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. O mundo faz assim, eu sou filho de Deus e não vou fazer. O mundo toma essas atitudes, eu sou filho de Deus e não vou tomar. O mundo pensa dessa maneira, eu sou filho de Deus e não vou pensar. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você é filho de Deus, meu irmão. Você foi salvo por Jesus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós diferença. Então, José me ensina essa lição. Não importa onde ele estivesse, não é? Ele se comportava da mesma maneira. Quantas vezes alguns de nós, não é? Esquecem quem são, não brilham, não influenciam, não possuem convicções, são facilmente enredados por diversas situações, vivem trazendo escândalo para o reino de Deus. Certa vez eu ouvi de um jovem: fulano é da sua igreja? Rapaz, como é que você... Não é aqui em Pará de Minas, é num outro contexto. Rapaz, como é que aquele rapaz é membro da sua igreja? E começou a falar cada absurdo. Meu Deus, que Deus permita que isso não seja verdade, que Deus permita que isso seja uma calúnia. Nós precisamos, irmãos, precisamos entender quem nós somos. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. O fato é que a esposa de Potifar não conseguiu seus intentos e acusou José injustamente. Crentes precisam ser firmes. José foi firme. Ele foi firme. Aquela mulher tentou várias vezes se deitar com ele, mas não conseguiu. Então ela relata uma mentira a Potifar, que acredita nela e o manda para a prisão, onde estavam os presos políticos. Isso está lá em Gênesis 39, versículo 20. Lá, mais uma vez, ele é abençoado pelo Senhor e fica encarregado dos presos. José fez a diferença. Era alguém próximo que se identificava com as pessoas. Gênesis 40, versículo 7. Aqui eu quero aprender uma terceira lição. Ele disse: não me deitei, não é verdade. Eu não cedi, eu não vou ceder. E a mulher chegou e contou uma mentira. Esse homem que você trouxe, ele tentou me agarrar, eu gritei, ele saiu e deixou as vestes na minha mão. Era mentira. Mas ele ficou ali irredutível. Ele não cedeu. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Sabe quantos anos que ele ficou preso? 13 anos. 13 anos preso. Por conta de um crime que ele não cometeu. Eu aprendo uma lição com esse servo de Deus. O servo de Deus deve ser fiel ao Senhor, custe o que custar. Gênesis 39, 20, leia comigo. Gênesis 39, versículo 20, a palavra de Deus nos diz: então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere 13 anos. José foi vendido pelos seus irmãos porque não concordava com as atitudes dele. Ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar porque não aceitou suas propostas. Foi lançado injustamente na prisão, mas se manteve irredutível. A fidelidade tem um preço. Às vezes pode ser alto, mas vai valer a pena. Deus nunca se esquece dos seus. Meus irmãos, muitas vezes nós vamos ter que pagar um preço por sermos fiéis ao Senhor, por dizermos não, por nos mantermos irredutíveis frente às propostas do diabo.
Às vezes nós vamos ter que pagar um preço. É um emprego que você perde, é uma oportunidade que vai embora, é um namoro que é rompido, é uma família que te rejeita. O meu concunhado, eu tive a alegria de fazer um estudo bíblico com ele, não é? E eu o discipulei, e ele fez um estudo bíblico comigo durante alguns meses, e para a glória do nosso Deus, ele creu em Cristo, entregou a vida dele para Jesus, e marcou-se o batismo dele. Tão logo ele foi batizado, a família dele cortou relações com ele. O pai não queria mais conversar com ele. E ficou uns 2 anos, meu bem, mais ou menos. Mais do que 2 anos, não foi? Muito mais. Sem conversar com o filho, porque ele havia sido batizado numa igreja, obedecendo o mandamento de Jesus. Foi o preço que ele pagou. O Everaldo não desistiu, o Everaldo não voltou atrás, o Everaldo não rasgou o diploma de batismo dele, o certificado, de batismo dele. O Everaldo se manteve firme, hoje ele é um diácono na igreja. O pai se reconciliou com ele, o pai faleceu há pouco tempo, mas antes o pai se reconciliou com ele, e as coisas voltaram a ser como eram antes, mas ele teve que pagar um preço. Eu estou lendo um livro agora, Relatos da Igreja Perseguida. Estou lendo esse livro. Terminei de ler um, estou lendo o outro, e ali nós vamos ver relatos de cristãos que foram mortos, massacrados, presos, privados de sua liberdade, mas não negaram o nome de Jesus. Eu me lembro na década de 80, que a Juerp, a antiga Juerp, que era a nossa editora, não é? Junta de Educação Religiosa e Publicações, que hoje é a editora Convicção. Eu me lembro que a Juerp lançou uma bíbliazinha desse tamaninho, que era a Bíblia de bolso. Desse tamaninho. Olha, gente, tinha que ter visão de águia para ler. E nós chamávamos aquela Bíblia de a Bíblia do Vergonhoso. Porque você podia guardar no bolso. Ninguém sabia que você era um cristão. Sabe? Meus irmãos, a fidelidade ao Senhor tem um preço. Muitas vezes nós vamos ter que pagar um preço. Nós vamos ter que ouvir coisas que não são verdade. Nós vamos ser perseguidos. Quanto mais você viver o Evangelho, quanto mais próximo do verdadeiro Evangelho você tiver, quanto mais você viver esse Evangelho, mais o risco de ser perseguido, rejeitado, ludibriado, execrado, enxotado, é real. Eu fui zombado. Eu me lembro quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, já havia alguma coisa em mim que indicava que eu seria um pastor. Alguma coisa já havia. Isso há 28 anos atrás. Eu me lembro de um tio, conversando comigo na casa da minha avó. Eu pregava o evangelho para minha avó todo fim de semana, todo domingo. Todo fim de semana não, perdão, todo domingo eu estava lá na casa da minha avó pregando o evangelho para ela. Eu e o meu pai na fé, o Rogério, que é o meu pai na fé, que é aquele que me discipulou. Nós íamos para lá, domingo à tarde, e eu pregava o evangelho para minha avó e para o meu avô. E havia um tio meu lá, zombador. E eu pregava o evangelho. E ele olhava para mim e dizia assim: ah, pastorzinho. Ah, pastorzinho. Eu sei qual é a sua, pastorzinho. Desse jeito comigo, irmãos, me afrontando. Eu sei qual é a sua, pastorzinho. Carrinho novo todo ano. Não é? Carrinho novo todo ano. E outras coisas que eu amo demais essa igreja, eu não tenho coragem de dizer para vocês. E dizia assim: eu sei que tipo de pastor você vai ser. Pastor alemão. Era as coisas menos graves que ele me falava. Me afrontava. Alguns tios meus me afrontavam. Eu ouvi muita zombaria quando eu criei em Jesus. Neófito ainda, novo na fé. Não sabia me defender como convinha, não é? Mas eu tinha algo dentro de mim que me impulsionava a seguir em frente.
Suportei muita afronta, irmãos. Muita afronta. Suportei muita afronta. Meus amigos se afastaram de mim. Perdi todos os meus amigos, entre aspas. Todos eles. Aí me mudei de um bairro onde eu me converti. Me mudei para um outro bairro. E fiquei morando lá de 1992 a 2002. Foram 10 anos. E a minha rotina era casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, igreja, igreja, casa. Não tive um amigo. Não tive um colega. Nunca fui na casa de nenhum amigo lá, porque eu não consegui fazer amizades. Porque eu tinha algo dentro de mim que me impulsionava. Deus tinha seus planos, porque foi nesse bairro que eu conheci minha esposa, né? Deus me levou para lá. Vem para cá que eu tenho uma joia aqui para você encontrar. Está reservado aqui para você essa joia. E no momento certo você vai descobrir. E quando foi em 98, descobri. E começamos a namorar e estamos aí, né? Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quanto mais fiel você for ao Senhor, prepare-se. Tem um preço. É difícil. Não é fácil. José ali, firme. Ele poderia ter dito, me perdoe. Ele poderia ter dito, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu errei, mas não me mande para a prisão. Mas ele não fez nada. E ele tinha o quê? Convicções. Ele foi para a prisão, mas ele não abriu mão das suas convicções. Cristão precisa ter convicção. Olha só, irmãos. Filipenses 1:20. Estamos caminhando para o final. Filipenses 1:20. A palavra de Deus diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo está dizendo o seguinte: não importa como seja, vivo ou morto, Jesus vai ser glorificado. Eu morro, mas Jesus vai ser glorificado. Talvez não há na Bíblia ninguém que pagou um preço tão alto como o apóstolo Paulo por servir a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos, certa vez perguntaram para um desses pastores que vivem lá nessas áreas mais perigosas do planeta, né? Nessas áreas que são perseguidas, nessas áreas onde a igreja não pode se reunir como nós nos reunimos aqui. Eu fico perguntando se essa liberdade que temos é benéfica para nós. E eu tenho lá minhas dúvidas. Porque lá não pode ter uma reunião como nós aqui. Na hora de cantar, não podem cantar, porque não podem ser ouvidos. São as chamadas igrejas underground. O que é isso? Igrejas clandestinas. Bíblia, nem pensar. Um desses pastores esteve no Brasil, e aí perguntaram para ele assim: o senhor acha que quando os cristãos forem perseguidos, eles serão melhores? O pastor disse: não. Quando os cristãos forem melhores, eles serão perseguidos. Os cristãos não serão perseguidos para serem melhores. Eles devem ser melhores para serem perseguidos. Quanto melhor você for, quanto mais fiel você for, prepare-se, perseguições à vista, rejeições à vista, zombarias à vista, prisões à vista. Que tipo de cristão nós temos sido? O que é que nós realmente queremos ser? José me ensina que o servo de Deus deve ser fiel ao Senhor, custe o que custar. Veja só o que Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17, diz assim: daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago no meu corpo
as marcas do Senhor Jesus. David Wilkerson foi um pastor norte-americano que pregou, o ministério dele era pregar para as gangues em Nova York. E ele um dia estava pregando em praça pública, e um dos chefes de uma gangue estava ouvindo o evangelho, e David Wilkerson tinha uma obsessão por aquele jovem. Ele queria ganhar aquele jovem para Cristo. E ele foi até o reduto da gangue pregar para aquele jovem. E aquele jovem esbofeteou David Wilkerson, porque ele simplesmente estendeu a mão para que o homem pegasse na sua mão. E ele levou 3 bofetões. Ele foi esbofeteado 3 vezes, mas ele não revidou, e aquele homem ficava perplexo. E ele estava o tempo todo no encalço daquele homem. Quando foi um dia, ele estava pregando em frente a uma praça pública, e ele pregava o evangelho, e ele então desceu novamente do palanque e foi até aquele homem. E ele disse: você pode pegar na minha mão agora? Ele pegou um canivete do bolso e disse assim: o que eu vou fazer agora é te picar em 1000 pedaços. O pastor David Wilkerson disse assim: você pode me picar em 1000 pedaços, e cada um deles continuará amando você do mesmo jeito. No final, ele se rende a Jesus. No final do filme, esse filme se chama A Cruz e o Punhal. É um filme. É um livro que se transformou em filme. A Cruz e o Punhal. No final, ele se rende a Jesus. Ele não resiste àquele amor. Meus irmãos, fidelidade ao Senhor tem um preço. A igreja precisa entender por que nós não estamos sendo perseguidos, por que nós não estamos tendo dificuldade, por que nós não estamos passando por problemas. Meus irmãos, tem algo errado. Tem algo errado. A palavra de Deus não mente. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Tem alguma coisa errada conosco, irmãos, porque nossa vidinha está boa demais, estamos tranquilos demais, tudo às 1000 maravilhas. Tem alguma coisa errada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pois bem, depois disso, José foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Lá no cárcere, não é? Ele interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. Os sonhos se cumpriram. E o Faraó teve um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas comiam, 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. E 7 espigas de trigo murchas tragavam 7 espigas de trigo cheias. Faraó ficou impressionado com o sonho, ninguém conseguia interpretar. E aí eles falaram de José. José foi chamado à presença de Faraó. E quando ele chega à presença de Faraó, ele dá a interpretação do sonho. Ele disse: as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura. As 7 espigas murchas e as 7 vacas magras são 7 anos de fome. Haverá 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Faraó, faça uma coisa: construa celeiros, administre os tempos de fartura, ajunte muito trigo, para que quando a fome chegar, haja pão no Egito. Faraó então olhou para aquele homem e disse assim: acharíamos nós um homem como este, em que há o Espírito de Deus? E ele então elevou José ao cargo de vizir, ou seja, o segundo no reino. Ele ficou a cargo da tesouraria, da justiça e de todos os decretos reais. Agora nós vamos entender por que Deus deixou José tanto tempo na casa de Potifar, para aprender a administrar a fartura, e depois permitiu que José fosse para a prisão para aprender a administrar a escassez. Porque Deus usaria José para ser o homem mais poderoso do mundo. Meus irmãos, eu quero aprender mais uma lição com José aqui. Eu já estou caminhando para o final, estou aí dentro do prazo, mas eu quero aprender mais 2 lições. A 4ª lição é essa: o servo de Deus deve ser digno de confiança, meu irmão. Estava lá diante de Faraó. Faraó poderia ter escolhido qualquer um, mas olhou para José e disse: rapaz, tu és um homem. É você, eu não quero outro, eu quero você.
Você é o homem. E aquele homem que foi enxotado da casa de Potifar, aquele homem que foi acusado injustamente, aquele homem que foi preso de maneira injusta, agora era o primeiro ministro do Egito. Porque ele conquistou o quê? A confiança de Faraó. Meu irmão, você é um filho de Deus, você tem que ser digno de confiança. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim: eu confio na Nenzica. Não sei porquê, Nenzica, mas eu confio em você. Confio na Cida. Meus irmãos, nós precisamos ser dignos de confiança. Quando você confidencia algo com alguém, é por quê? Porque você confia naquele alguém. Vez ou outra, não é no meu gabinete, a pessoa vai até mim, por quê? Porque ela confia. E eu preciso fazer jus à confiança, porque confiança é algo muito valioso. José foi promovido porque Faraó viu nele um homem de confiança. Meu querido, você precisa ser digno de confiança. As pessoas precisam confiar em você. Confiança é algo muito caro. Perder a confiança em alguém é a coisa mais fácil do mundo. Reconquistá-la é muito difícil. Meus queridos, eu posso confiar em vocês? Confiança é o que nos move. Os irmãos me convidaram para ser o seu pastor, sabe por quê? Porque os irmãos confiaram em mim. Eu estou aqui como pastor de vocês, por quê? Por causa da confiança. Se eu perder a confiança de vocês, acabou. Acabou meu ministério. Aqui em Pará de Minas. Só me resta pegar minha mala e ir embora. Por quê? Porque eu perdi a confiança. E reconquistar a confiança é algo dificílimo. Por isso eu oro a Deus todas as vezes e falo: Senhor, eu oro em todos os momentos. Eu peço a Deus: Senhor, me ajude a conquistar cada vez mais a confiança da igreja. José conquistou a confiança. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você aqui. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você trabalha, o seu patrão precisa confiar em você. Não sei se você vai ser promovido, não sei se você vai ser elevado a um cargo de chefe, mas você precisa ser um em potencial. Você precisa ser um daqueles que o seu patrão olha e fala assim: está ali um rapaz, está ali uma jovem que eu vou te dizer, eu vou começar a observar ela, ela tem um comportamento diferente. Chega no horário, sai no horário, tem responsabilidade com o horário de almoço. Meus irmãos, eu já trabalhei com alguns que se diziam crentes, meu Jesus. Chegavam atrasados, saíam mais cedo, não cumpriam o horário de almoço direito, não tinham responsabilidade. Eu falo: meu Deus, tenha misericórdia. Nós precisamos ser dignos de confiança das pessoas. As pessoas precisam olhar para Joelma e dizer assim: Joelma, eu estou vendo você, você é diferente, eu queria tanto que você orasse por mim. Joelma, eu preciso tanto conversar com alguém, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu posso conversar com você. Nós precisamos ser assim, irmãos. Faraó viu aquele rapaz na frente dele pela primeira vez. Aí mandou barbear, ele barbeou. Aí viu aquele rapaz, eu não sei quanto tempo que durou aquela conversa, não sei quanto tempo que demorou aquela interpretação de sonho, mas foi o suficiente para Faraó olhar para ele e dizer assim: eu vou encontrar alguém assim, que tem o Espírito de Deus? Você é o homem. Oh, meus irmãos, louvado seja Deus pela vida de José. Um homem digno de confiança. Veja só Mateus 25, 23. Mateus 25, versículo 23. Olha o que o Senhor Jesus diz para um servo dele. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo de confiança. Meu irmão, você não precisa fazer tudo na igreja, não. Você não precisa ser aquele que faz tudo na igreja, mas seja alguém de confiança. Se Deus entregou um ministério nas suas mãos, faça o melhor que você puder. Não decepcione o seu Senhor. Não decepcione o seu Deus. Faça o melhor que você puder. José, ele tinha essa característica, não é?
Ele era alguém digno de confiança. E valeu a pena, porque Faraó entregou tudo nas mãos dele. E Faraó não teve preocupação, porque aquele rapaz administrou, e administrou muito bem. Tanto é que a terra inteira foi até o Egito comprar alimento, porque ele sabia como administrar isso. Meus irmãos, nós precisamos ser exemplo para as pessoas. Pessoas de confiança. Conta-se uma história, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, ele já faleceu, um grande homem de Deus. E ele trabalhou numa empresa, e ele era um funcionário daquela empresa, era crente já no Senhor Jesus, e houve um assalto. Houve um assalto na empresa, na verdade não foi um assalto, foi um roubo na empresa. E o delegado foi chamado, alguns policiais, eles então começaram a ouvir todos os funcionários e o dono da empresa do lado. O dono da empresa do lado dele, do delegado. E o delegado arguindo cada um dos funcionários. Chegou a vez do Isaltino, na época não era pastor, ele era o Isaltino. Quando ele se assentou na cadeira, o patrão dele disse assim, não, esse aí pode deixar embora. Por quê? Ele é crente, esse aí não tem nenhum tipo de dificuldade, pode deixar embora. Ele nem foi arguido, levantou e foi embora. Ele contou essa história. Por quê? O que é isso? Confiança. Moral ilibada. Postura acima de qualquer suspeita. Um dia eu estava vindo da igreja com a minha Bíblia, lá no Danilo Passos, quando eu era membro lá, estava vindo da igreja com a minha Bíblia, fui a pé. E quando eu estava assim, já indo para minha casa, de repente, 4 policiais da minha frente. 4. Eu assustei. Aí eles, boa noite. Eu, boa noite. Como é que é seu nome? Eu, Alex. Alex, você mora por aqui? Sim, eu moro ali na frente. De onde você está vindo? Eu disse, estou vindo da igreja. Ah, sim. Boa noite. Pode seguir. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós somos miseráveis pecadores, mas Deus tem feito de nós pessoas de confiança, amém? Você é digno de confiança. As pessoas podem confiar em você. Aí eu aprendo a última lição com José, e eu encerro a minha palavra. Depois disso, não é? De tudo isso, finalizando a história de José, nós vamos ver José perdoando seus irmãos e recebendo sua família no Egito, não é? Eles morariam na terra de Gósen. E aqui chegamos então a Hebreus 11, 22, cujo texto correlato é Gênesis 50, 24 e 25. Por favor, leia comigo, Gênesis 50, 24 e 25, que é o texto correlato de Hebreus 11, 22. Lá em Gênesis 50, 24 e 25, a palavra de Deus nos diz assim, depois disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Agora vá para Êxodo 13, por gentileza. Êxodo 13, 19. E eu encerro a minha palavra. Êxodo 13, 19. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Sabe o que eu aprendo com José aqui? O servo de Deus sempre aguarda por dias melhores. José estava com os olhos lá na frente, só a fé faz isso. A fé me faz ver aquilo que ainda não existe. Sabe quanto tempo demorou para essa promessa se cumprir? Para essa profecia se cumprir? José sabia, ele tinha tanta convicção de que Deus tiraria o povo de lá, que ele disse, quando vocês saírem, levem os meus ossos com vocês. Sabe quanto tempo demorou, Jane? 400 anos. Mas aqui em Êxodo 13 nós vamos ver Moisés levando os ossos, ou seja, ele disse que uma coisa ia acontecer e aconteceu. Ele saiu do Egito, o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida. Meu irmão, talvez você esteja enfrentando momentos difíceis na sua vida, problemas. Bem-vindo ao time. Porque todos nós enfrentamos, mas dias melhores vêm por aí. Dias melhores vêm por aí. Olhe para frente. Não olhe
Tem um cântico antigo que diz assim: não olhe circunstâncias, não, 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 olhe seu amor. Não me guio por dúvidas, alegre estou. É um cântico, né? Esta dor que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não, perdão, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu oro ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, olhe o seu amor. Não me guio por dúvidas, alegre estou. É o cântico. Olhe para frente, meu irmão. Pastor, está difícil, complicado, é muito problema, é muita dificuldade. Meu irmão, olhe para frente como José, dias melhores virão. A terra prometida é logo ali. Veja só o que a palavra de Deus nos diz aqui, não é? Em Gênesis 50, José diz: vocês vão levar meus ossos. Em Êxodo 13, 19, Moisés leva os ossos. 400 anos, eu não sei quanto tempo você vai passar por isso. Não sei quanto tempo você vai enfrentar as suas dificuldades. Elas existem e Deus permite, porque Deus é sábio, Deus é poderoso. Mas, meus irmãos, olhem para frente. O servo de Deus sempre aguarda por dias melhores. O servo de Deus sempre aguarda por dias melhores. O servo de Deus se mantém fiel ao Senhor. Meus irmãos, eu quero contar uma história. Certa vez na Inglaterra, um pastor pregou um sermão que desagradou o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII não gostou nada do que o pastor falou no sermão. Nada. O nome desse pastor era Latimer. Aí o rei exigiu que o pastor se desculpasse. No sermão seguinte, você vai pedir desculpa para o rei Henrique VIII. No domingo seguinte, Latimer, o pastor, começou a pregar assim. Ele pregou desse jeito: Latimer, sabes que terás de falar hoje diante do poderoso rei Henrique VIII? Que ele pode te tirar a vida ou te enviar às galés? Pensa bem, Latimer, o que vais dizer? Pois és ministro de Deus, e ele tem estado presente em todos os teus caminhos. Transmite, pois, com fidelidade ao Rei dos Reis a tua mensagem. E em seguida, Latimer pregou o mesmo sermão que ele havia pregado no domingo anterior. Não se desculpou coisa nenhuma, foi fiel a Deus. À tarde, o rei Henrique VIII mandou chamar o pregador e lhe perguntou como se atrevia a dizer o mesmo sermão novamente, já que o mesmo havia sido censurado. Latimer respondeu: majestade, o meu dever é anunciar a verdade de Deus, mesmo que a vida me seja tirada, e eu fui fiel ao meu mandato. Impressionado, o rei disse: louvado seja Deus, tenho um servo tão fiel. Meu irmão, eu aprendo muito com José. E você? Que Deus nos ajude a colocar isso em prática na nossa vida. Eu tenho orado ao Senhor para que Deus me ajude a colocar isso em prática. E eu oro para que outros irmãos sintam esse desejo também. Tenho sentido a falta de muitos irmãos hoje. Não sei as razões.